Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. A todos, muito bom dia, com muito prazer que estou aqui a cada sábado, depois de um interregno desde 2023, desde finais, o período de Natal, de fim do ano e agora os feriados 13 e 20 de janeiro. A Raio X regressa. Hoje vamos falar do plano de carreiras, funções e remunerações, mas vamos tomar o pulso aos sindicatos. O plano PCFR, que vem substituir o PCCS, do pessoal do Regime Geral da Administração Pública, em vigor desde quinta-feira passada. O nosso ponto de partida, e já lá vamos, é a conversa com a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira. Dizia que queremos hoje ouvir os sindicatos sobre os impactos do PCFR na vida dos trabalhadores, tanto os do regime geral como os do regime especial. Não menos importante é que reflexo o novo instrumento vai ter nas carreiras dos professores, médicos e enfermeiros e na dos técnicos de saúde, cuja criação resulta do acordo entre sindicatos e governo. Pretendemos conhecer a posição dos sindicatos, por exemplo, sobre a regularização da situação de precariedade, as vias de desenvolvimento profissional, os requisitos para a mudança de posição na remuneração. Vamos também querer saber o que é que os sindicatos pensam, como deve atuar a Direção Nacional da Administração Pública enquanto líder do processo de elaboração das listas de transição para os vários departamentos governamentais e, além do mais, a adaptação dos estatutos das respectivas carreiras às normas constantes no plano de carreiras, funções e remunerações. Estão connosco Eunice Almeida, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos. Muito bom dia. Jorge Cardoso, presidente do Sindicato Nacional dos Professores. Muito bom dia também. Luís Lima, secretário nacional do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública, que participa connosco a partir de São Vicente, e Manuel António Barradas, que é membro do SISCAP. Posto isso, vamos começar por ouvir a Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, Edna Oliveira. Um dos impactos é a regularização da situação de precariedade que todos os funcionários enquadrados no cargo de apoio operacional e no cargo de assistente técnico, que por via do PCCS de 2013 passaram a estar vinculados no regime de emprego e que perderam a possibilidade de desenvolvimento profissional. Este plano de carreiras e funções vem regularizar essa situação, determinando que os funcionários que desempenham funções permanentes, portanto, independentemente do seu nível de habilitação literária, desde que as funções sejam permanentes, devem estar integrados em regime de carreira. E apenas e só aqueles que desempenham funções transitórias é que devem estar no regime de emprego. E esse plano tem uma norma transitória que estabelece que após a sua publicação deve ser elaborada uma lista de transição do PCCS de 2013 para este PCFR, em que todos aqueles que desempenham funções permanentes e estão no regime de carreira devem transitar para o regime de carreira na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, ou seja, está-se por via desse plano de carreiras a dar estabilidade profissional a esse pessoal que vinha vinculado por contratos de trabalho a prazo que se renovavam de 6 em 6 meses ou anualmente. Esta é uma consequência. A outra consequência tem a ver com o fato de, por via deste plano, ter-se aprovado o plano de carreiras, funções e remunerações das carreiras do regime geral e que também serve como modelo para adaptação dos estatutos do pessoal do regime especial e do quadro privativo dos institutos. Sendo certo que neste plano foram concretizados os novos princípios
relativamente à fixação da remuneração, em relação à forma como a remuneração deve ser determinada, e também foram agora previstos novos instrumentos de desenvolvimento profissional. Enquanto que no PCCS de 2013, apenas o pessoal técnico, que é o pessoal com habilitações literárias que confere o grau de licenciatura, é que tinham possibilidade de desenvolver-se por via da promoção. Com o plano de carreiras, funções e remunerações, não existe essa distinção entre o pessoal técnico e o pessoal não técnico. Todos os funcionários, portanto, o de apoio operacional, o assistente técnico e o técnico que estejam a desempenhar funções permanentes e estejam integrados em regime de carreira, poderão desenvolver-se profissionalmente, ou seja, evoluir profissionalmente por via de dois instrumentos: a evolução horizontal e a evolução vertical. Na evolução vertical, o desenvolvimento profissional acontece por via do acesso a novas posições remuneratórias mais elevadas ou então a categorias mais complexas, e a evolução vertical por via de mudança funcional. Qual é que é a grande diferença no tocante ao desenvolvimento profissional comparativamente com o PCCS de 2013? No PCCS de 2013, a mudança de nível remuneratório dependia da realização de um concurso. Portanto, o funcionário teria que preencher um conjunto de requisitos, sendo que um deles era a participação num concurso de acesso. Por via deste novo plano, a mudança das posições remuneratórias dentro da mesma categoria não depende do concurso, ou seja, é feito com isenção de concurso, sendo o requisito bastante um desempenho positivo que permita ao funcionário acumular X pontos, que já estão consagrados no diploma. Portanto, todo o funcionário que tiver X pontuação tem possibilidade de evoluir, ou seja, de mudar de posição remuneratória e passar a oferir de um salário mais elevado sem ter que participar num concurso. O concurso está previsto apenas quando há evolução horizontal para mudança de categoria dentro da mesma função ou para mudança de função enquadrado num grupo funcional mais elevado. Há algumas classes profissionais, como os professores, os médicos, enfermeiros e outros, estavam a aguardar a publicação desse instrumento para que haja uma regularização das reivindicações que pedem. Está convencida que é possível resolver a breve trecho todas as pendências? A Lei de Bases do Emprego Público, publicada no mês de março do ano passado, e que entrou em vigor 60 dias depois, portanto, a 24 de maio de 2023, estabeleceu que, publicado o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações, as instituições, os organismos do Estado deveriam proceder à adaptação dos estatutos do pessoal do quadro especial e do quadro privativo dos institutos públicos no prazo máximo de 180 dias a contar desta publicação. Ou seja, se o PCFR foi publicado dia 24, significa que até 24 de junho essa adaptação deve ser feita. Como referiu algumas carreiras do regime especial, como o pessoal docente, o pessoal da carreira médica e da carreira de enfermagem, em que no âmbito de um acordo com as associações sindicais representativas dessas classes, foi assumido o compromisso pelo governo de que essa adaptação seria feita dentro do prazo legal, ou seja, até final de junho de 2024. Pergunta-me se é possível. Eu digo que é possível porque o trabalho tem vindo a ser feito desde a data da celebração do acordo. Por quê? Porque nós já conhecíamos as normas do PCFR, já sabíamos o que é que ela implica, e então, tanto na carreira docente como no Ministério da Saúde, eu digo no Ministério da Saúde porque o acordo implica a alteração de duas carreiras, que é a de enfermagem e a carreira médica, mas também implica a criação da carreira dos profissionais de saúde, portanto que não são nem os médicos nem os enfermeiros, e o pessoal de apoio operacional hospitalar. Portanto, o trabalho tem vindo a ser feito
pela equipa que foi constituída, sendo que o Ministério da Modernização tem um ponto focal que integra esta equipa e que tem vindo a participar dos encontros, das reuniões, dos trabalhos, pelo que estou em crer que sim, que o prazo será cumprido. Aliás, tudo vai ser feito para que seja assim como foi assumido nos acordos celebrados. Há alguma regulamentação a ser publicada ainda? As normas transitórias constantes do PCFR têm um conjunto de disposições em relação à implementação do plano de carreiras para o pessoal do regime geral. Mas há outros diplomas de desenvolvimento da lei de bases que complementam o plano de carreiras, que é a tabela única remuneratória, é o diploma que estabelece o procedimento de descrição de funções e de avaliação de funções ao nível da administração pública, para além de outros diplomas de desenvolvimento da lei de bases. Mas esses dois que eu referi estão diretamente ligados ao plano de carreiras, funções e funções, e que vai permitir que se faça a adaptação dos outros diplomas, nomeadamente na questão de se estabelecer critérios para a fixação das tabelas remuneratórias, porque um dos problemas que nós sabemos que a nossa administração pública tem é um grande número de tabelas salariais, portanto, existe uma grande dispersão de tabelas salariais, sendo que não existe um critério equitativo e justo na determinação destas tabelas. A lei de bases veio estabelecer que na fixação de um sistema remuneratório deve-se ter em conta o grau de complexidade da função, o perfil de habilitações literárias, de qualificação, o nível de maturidade do funcionário e, com base na avaliação que se faz de cada função, é que então se deve determinar qual é que é o valor da remuneração. E é este, penso que o ponto essencial neste novo sistema de estruturação das carreiras que se quis introduzir tanto com a aprovação da nova Lei de Bases do Emprego Público, assim como com a elaboração, aprovação do Plano de Carreiras, Funções e Remunerações e com a adaptação que se vai fazer nos próximos meses em relação aos demais estatutos das carreiras do regime especial e do quadro privativo. Então, há alguma regulamentação que vai ser publicada? Portarias? Em relação ao PCFR? Sim. Não, em relação ao PCFR, com a publicação, o trabalho que se vai iniciar agora, a nível dos departamentos governamentais, é o trabalho de elaboração das listas de transição. O diploma já contém normas transitórias determinando como é que essa lista deve ser elaborada, quais é que são as etapas do processo da elaboração até aprovação, homologação e publicação destas listas, e contém normas sobre o enquadramento no regime de vinculação, nas modalidades de vinculação previstas no diploma, e contém também normas transitórias, aliás, um mapa de enquadramento salarial. Portanto, em relação à implementação do PCFR, o trabalho que tem que ser feito é a Direção Nacional da Administração Pública assumir a liderança do processo, e já está a preparar-se internamente para isto, designando pontos focais para determinados departamentos governamentais para acompanhar o processo de implementação do PCFR e da adaptação dos demais estatutos às normas constantes no PCFR. Ministra da Moderação do Estado e da Administração Pública, sobre os impactos, os primeiros impactos, os mais relevantes da implementação do Plano de Carreiras, Funções e Remunerações PCFR. Agora que toda a gente registra, já não falamos de PCCS, mas PCFR. Manuel António Barradas, eu sei que esteve envolvido muito nos debates iniciais com o Ministério da Administração Pública. O resultado final dá satisfação ao SISCAP? Muito obrigado, bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar... Só para dizer que aqui nós falamos em qualquer língua que o cabo-verdiano entende. Língua portuguesa, língua cabo-verdiana, qualquer variante. Não há problema. Se houver necessidade da gente falar em crioulo, também não há nenhum problema. Só para fazer uma introdução breve, em primeiro lugar gostaria de agradecer a oportunidade que é dada a SISCAP no sentido de
portanto, partilhar aqui com os rádios ouvintes e com a sociedade cabo-verdiana a ideia que tem da nova lei que entrou em vigor, portanto, no dia 24. Antes de mais, também e cumprimentar o senhor jornalista e através em seu nome cumprimentar aos colegas e a todos os rádios ouvintes que nos acompanham, especialmente aos trabalhadores cabo-verdianos e aos associados da SESCAP. Na verdade, nós, em colaboração com os outros sindicatos nacionais, nós pronunciamos na altura da apresentação da consulta pública da proposta do diploma. Emitimos o nosso pronunciamento escrito. Foram acolhidos alguns pontos, mas muitos dos outros pontos não foram absorvidos. De todo modo, pela explanação que acabamos de ouvir da senhora ministra e da análise também que já fizemos aqui do diploma, ficamos com a sensação que portanto, a lei que foi publicada, que vem substituir o PCCS antigo da Administração Pública de 2013, faz uma reforma, portanto, profunda relativamente à situação da precariedade em Cabo Verde, porque nós sabemos que o Estado portanto, é o setor que abarca portanto, grandes números de precariedade a nível laboral em Cabo Verde, mas a preocupação essencial não é a questão formal, é a questão prática, porque em Cabo Verde nem sempre, portanto, em Cabo Verde sempre existem leis que garantem direito aos trabalhadores. O problema é o cumprimento nessas normas, que muitas vezes os servidores públicos, com o poder que têm, e dão um tratamento que entendem. Para todos os efeitos, acho que é uma iniciativa inovadora. Ao longo do debate vamos tentar, portanto, aqui discutir e apresentar as nossas preocupações, mas esperemos pela implementação e acompanhamento das iniciativas que estão aqui explanadas no diploma. Obrigado. Luís Lima, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública, dá satisfação ao sindicato, ao PCFR? Bom dia. Bom dia, senhor jornalista. Permita-me cumprimentar, portanto, a si e agradecer a oportunidade também de estar aqui para falarmos sobre este processo em que o Sintap está envolvido desde o início. Cumprimentar os colegas do painel, também todos os rádios ouvintes e também um forte abraço a todos os sócios do Sintap, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública. Dizer que nós tomamos nota da publicação no BO do dia 24 de janeiro, portanto, o novo PCFR, né? que substitui, portanto, o PCCS 2013 e que entrou agora em vigor no dia 25. Para dizer também, permite-me, meu caro jornalista, dizer que o Sintap tem estado fortemente envolvido nas questões que dizem respeito aos trabalhadores da administração pública. Desde a sua nascença, portanto, em 1990, como se sabe, antes desta data, não era possível a criação de sindicato na administração pública, portanto, os trabalhadores da administração pública não poderiam constituir-se em sindicatos, mas em abril de 1990 foi, portanto, revogada a lei e então foi criada a possibilidade dos trabalhadores da administração pública se constituírem em sindicatos, e o Sintap nasceu logo no ano 90. Eu estou a dizer isso porque a preocupação em relação aos trabalhadores da administração pública, no seu desenvolvimento da carreira, na sua estabilidade, portanto, é uma preocupação de longa data, até porque nós, neste processo que agora está a culminar na publicação do novo PCFR, é um processo que podemos dizer que o Sintap desplotou, porque vinha há muito tempo insistindo com os governos sobre a precariedade e a instabilidade dos trabalhadores na administração pública e fizemos um fórum importantíssimo em São Vicente no início de 2019,
em São Vicente, e chamamos aqui a então Secretária de Estado da Administração Pública e que agora é Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, e que ela esteve presente, onde nós convidamos todos os trabalhadores, a representação de todos os trabalhadores aqui em São Vicente, para estarem presentes e para apresentarmos portanto, as preocupações e dar sugestões sobre uma nova forma de tratar os trabalhadores da administração pública. Na altura também convidamos um especialista na área, que é o Dr. Geraldo Almeida. Portanto, fizemos um fórum extraordinário, portanto, onde nós elaboramos um relatório e que enviamos para o Governo, onde poderia, portanto, estes resultados seriam tratados num estudo que estava-se a realizar na altura para modernizar a questão da administração pública e acabar com todas essas questões que debalavam, portanto, os trabalhadores da administração pública. Nós participamos ativamente na feitura da lei de base, com os nossos pareceres, mas também com a presença em debates para a construção da lei de base, que foi publicada em março de 2023. E também está a referir-se à lei de base do emprego público. Exatamente, lei de base do emprego público, e também participamos ativamente na elaboração e portanto, nos debates para a aprovação do PCFR, que é, portanto, o novo plano de carreiras, funções e remunerações, e também emitimos parecer sobre isso. Agora, é claro que nós estamos por dentro deste processo, dos nossos pareceres, como disse o outro colega do SISCAP, portanto, algumas questões foram absorvidas e outras não, tanto é que este parecer que nós fizemos de forma conjunta com todos os funcionários, os sindicatos da plataforma sindical Unir e Resgatar a NTCS. Tivemos um parecer conjunto, precisamente porque nós vivenciamos a mesma questão, debatemos a mesma questão, e os sindicatos afetos à administração pública emitiram parecer. E nestes pareceres, portanto, há algumas coisas que foram absorvidas, a maioria, e podemos dizer, a grosso modo, que sim, este documento vem trazer grandes vantagens e tranquilidade ao desenvolvimento desenvolvimento da carreira dos trabalhadores da administração pública, mas também, portanto, a eliminação da precariedade, sempre ressalvando que é preciso, como disse o colega de painel, portanto, estarmos atentos e em relação à prática do que está estatuído nestes... O que é que está a dizer, Luís Lima, é que, de uma forma geral, o PCFR dá-lhe satisfação? Sim, de uma forma geral, mas nós temos preocupações também que nós podemos desenvolver. Muito bem, já lá vamos. É Eunice Almeida, presidente do Sindicato Nacional dos Médicos. Eu sei que tem o novo instrumento pela frente. O que é que lhe diz como presidente do Sindicato dos Médicos? Satisfeita? Bom dia. Sim, estou satisfeita em relação ao novo PCFR, que substituiu o PCSS, porque isso nos dá eu vou falar já do regime especial, que são os médicos, nos dá já uma esperança que vamos ter uma melhoria na carreira, porque estamos há muito tempo estagnados. A desmotivação também Isso significa que o vosso trabalho começa daqui para a frente, não é? Exatamente. Então, e estamos muito esperançosos que vai ter uma mudança significativa em relação ao novo PCFR, que é do regime especial, com a base do regime geral. E já tem ideia do que é que pretendem fazer? Temos mais ou menos, mas estamos trabalhando nisso. Ainda é cedo para... Ainda é cedo? Exato. Muito bem. Jorge Cardoso, os sindicatos estavam à espera, os sindicatos ligados à educação, os sindicatos dos professores, são 3, estavam à espera justamente
PCFR para, digamos, alinhar as vossas reivindicações com o PCFR. E já tem ideias claras do que pretende fazer daqui para a frente? Bom, primeiramente, muito bom dia, e gostaria de cumprimentar o senhor jornalista e os técnicos que nos acompanham, cumprimentar os colegas do painel e cumprimentar todos os cabo-verdianos residentes e na nossa imensa diáspora, e aproveito para endereçar um abraço especial aos professores cabo-verdianos e em especial os associados do SINDEP. Bom, nós, de momento, com a classe docente ainda não estamos numa batalha, porque de facto neste momento já se tem o novo, portanto, que é o PCFR, que vem substituir o PCCS de 2013. De uma certa forma, isso nos irá orientar, porque, de facto, nós temos, no PCCS de 2013, havia uma grande injustiça para com a classe docente. Porque nós temos professores que são licenciados, nós temos professores que não têm a licenciatura, temos outros que têm mais do que licenciatura, e apenas para fazer a carreira admitia-se apenas os professores que têm a licenciatura. E nós estivemos a analisar este documento, já isso deixou de estar na prática, ou seja, todos têm direito à evolução na carreira. Mas para lhe dizer o seguinte, que com este documento, já agora, embora que nós teremos que trabalhar o nosso estatuto, que é enquanto classe privativa, portanto uma classe especial, nós teremos que trabalhar e ver a proposta que verá no estatuto, porque nós não exigimos apenas as remunerações, porque o estatuto vai muito além das remunerações, de modo que estamos em crer que teremos a oportunidade, de facto, depois de ter o draft zero por parte do Ministério da Educação, Administração Pública e portanto, apresentar o draft zero da revisão do nosso estatuto, depois para falarmos nas remunerações. Porque, e quanto às remunerações, de uma certa forma estivemos a analisar também a tabela portanto, que vem portanto, no documento, nós estamos a ver que ainda continuaremos a ter grande discrepância em termos remuneratórios dentro da administração pública cabo-verdiana. Porque a grande questão que nós temos neste momento, de facto, é isso. Há um fosso grande nas remunerações. E eu não gostaria de estar ali a falar de comparação, porque as funções não são comparáveis. Cada uma classe tem a sua função, tem, portanto, as suas obrigações, mas, pelo menos, no memorando de entendimento que o Ministério da Educação nos enviou, ou seja, o Governo, porque lá está o Ministro das Finanças, o Vice-Primeiro-Ministro, a Senhora Ministra da Administração Pública, o Ministro da Educação, portanto, esse memorando não nos satisfaz. E agora, mais do que nunca, nos traz muita preocupação, porque, de facto, ao analisarmos, portanto, a tabela remuneratória que vem nesse documento e a proposta que estão a propor para os professores, pensamos que temos muito trabalho para frente e onde nós apelamos a todos os professores, a toda a classe docente, para estarem atentos, porque não será fácil, de facto, chegarmos a um bom entendimento. Luís Lima, indo diretamente à questão, assinou um acordo, 7 sindicatos, e creio que também o Sindicato Nacional dos Médicos assinou um acordo com o Governo. As balizas, o PCFR pode servir de baliza? Sim, entendemos que este PCFR, que vai definir um quadro único, portanto, de remuneração, uma tabela única de remuneração, dentro deste quadro, portanto, todos os salários dos funcionários públicos, quer do regime geral, do regime também de quadro comum, como dos regimes especiais e dos institutos, estão dentro deste quadro, não é?
Portanto, agora falta de facto definir em relação às funções dos funcionários onde é que estes vão ficar em termos de remuneração. Entendemos todos os quadros especiais estarão dentro desta tabela única de remuneração. Por isso, temos de esperar, portanto, primeiramente, a lista de transição do pessoal do quadro comum. Temos de também trabalhar junto das instituições a questão da adaptação dos estatutos dos quadros especiais e dos PCCS portanto, dos regimes dos institutos públicos. Neste trabalho é que vamos, digamos, não seria bem negociar, mas observar qual é a complexidade da função de cada trabalhador, de cada nível, portanto, de categoria, e ali aplicar, portanto, a tabela dentro das exigências das funções dos trabalhadores. Queremos que sim, que é dentro desta tabela, e só poderemos saber disso quando estivermos a trabalhar junto do Ministério, a feitura, e também das instituições, a feitura da transição dentro de um novo PCFR, digamos assim, entre aspas, dos estatutos especiais e dos institutos públicos. Nós ouvimos a ministra Edna Oliveira dizer que a Direção Nacional da Administração Pública se prepara para liderar o processo, indicando ou escolhendo pontos focais nos diversos departamentos governamentais e também a adaptação dos estatutos que existem às normas que constam do PCFR. Como é que os sindicatos, e agora a questão é para todos, como é que os sindicatos, Manuel Barradas, se vão organizar também? E já agora eu gostaria que começasse a detalhar um pouco. Já sabemos o que é que dá satisfação. Agora gostaríamos de saber o que é que não dá satisfação. Muito obrigado. É o seguinte, o que nós dissemos sempre é que em Cabo Verde nunca, portanto, houve falta de leis para combater as grandes fragilidades do setor laboral em Cabo Verde relativamente à questão da precariedade, à questão da garantia de segurança e estabilidade no emprego, que é um desidrato constitucional. Nós ficamos muito satisfeitos com o facto de esta lei que entrou em vigor que foi publicado no dia 24, que veio materializar, portanto, a lei do emprego público e também substitui o PCCS de 2013, que tinha várias lacunas, como já foi aqui elencado pela própria, portanto, na apresentação da senhora ministra. A nossa grande preocupação é a questão da precariedade. Por quê? Porque a precariedade tem impacto diretamente na vida do trabalhador, que encontra no emprego o único meio de satisfazer as suas necessidades e realizar, portanto, a sua vida. Esta preocupação vem explanada na atual proposta, e há orientações muito expressas relativamente aos outros órgãos da administração pública, no sentido de, a partir da entrada em vigor desta lei, começar a organizar-se no sentido de dar combate efetivo a este problema. Porque nós temos pessoas que celebram contratos ou estabelecem relação laboral com a entidade pública e não fazem desconto para a segurança social, não tem nenhum tipo de proteção, não tem nenhuma segurança. O Estado não ganha nada com isso. Não ganha nada com isso, até porque o Estado tem o dever de garantir que, portanto, o cidadão... Portanto, a resolução desse problema é um dos impactos da entrada em vigor do PCFR. Os caminhos indicados pela ministra Edna Oliveira dão satisfação ao sindicato? Certamente dá. Como nós dissemos no início, a nossa preocupação é a materialização dessas intenções.
a materialização que nos preocupa, e nós esperamos que portanto, a administração pública, enquanto pessoa de bem, vai cumprir escrupulosamente o que está aqui explanado, até porque dá orientações muito expressas e há caminhos delineados de forma expressa, qual é o primeiro passo, qual é o segundo passo, que deve ser feito no sentido de materializar este diploma, que, do nosso ponto de vista, se for seguido nos termos que estão aqui dispostos, muitas situações da precariedade em Cabo Verde, da segurança e estabilidade no emprego em Cabo Verde vai se realizar. Mas tinha-me dito que fizeram considerações, propostas, algumas foram absorvidas, e que há outras não. O que é que pretendem fazer? Não vamos continuar a combater, não é? A lei já está em vigor, não temos poder para influenciar neste momento. É evidente que vamos fazer próximas avaliações relativamente quando se vai implementar a lei. Vamos fazer a avaliação, vai exigir para que as coisas que exigimos na altura da apresentação do nosso parecer, que não foram introduzidos ou absorvidos, vamos tentar, na medida do possível, exigir sempre. Fazemos o nosso trabalho sindical no sentido de o Estado e a sociedade, os trabalhadores também incentivar no sentido de exigir aquilo que foi menos conseguido neste plano. Bom, isso não é uma conversa, nem uma conversa em família, nem uma entrevista cruzada. O programa é vosso, eu sou apenas um fiscal de bom comportamento. Quem é que toma a bandeira a seguir? Luís Lima, a questão da precariedade, parece que se as indicações foram seguidas, o problema fica resolvido, mas o PCFR resolve apenas a questão da precariedade? Permite-me responder à primeira questão que disseste para todos os sindicatos em relação ao processo de elaboração e homologação das listas de transição, em que a ministra disse, portanto, que o Ministério da Moderação do Estado e da Administração Pública é que vai liderar o processo. Para responder o seguinte, sim, temos uma grande preocupação em relação à operacionalização desta ação, tendo em conta que esta ação passa por 5 etapas, né? Passa por 5 etapas, são etapas complexas, precisamente porque deve-se fazer um levantamento da situação atual de todos os funcionários em todos os serviços. Eu entendo que o Ministério terá essa liderança, sim, mas vai depender muito da eficiência e eficácia dos recursos humanos nos diversos departamentos, e nós sabemos que tem sido um cartanhar de Aquiles para a administração pública em relação aos departamentos dos recursos humanos. Há de me desculpar, mas eu tenho de dizer isso. E então, o levantamento... O que é que está a dizer, Luís Lima, é que os recursos humanos dos departamentos governamentais devem ser fortificados? Com certeza, fortificados, com mais formação, para fazer aquilo que de facto é o trabalho dos recursos humanos, e o Ministério, como o Ministério da Administração Pública, como, digamos, o chapéu dos recursos humanos da Administração Pública, deve proporcionar formação e exigir dos recursos humanos dos diversos departamentos o trabalho efetivamente dos recursos humanos, que não é somente pagar salário e marcar faltas. Eu estou a dizer aqui neste levantamento de processo, de todos os processos dos funcionários, mas nós encontramos aqui uma dificuldade dentro deste diploma, que portanto, há um prazo de 60 dias para terem esse levantamento e toda a lista proposta de transição feita para apresentar aos funcionários e aos sindicatos para poderem fazer reclamação. Contudo, nós encontramos aqui uma norma em que diz que os serviços têm 90 dias para apresentar. Aqueles que não têm quadro aprovado têm 90 dias para apresentar um quadro do pessoal. Quer dizer, se temos 60 dias para apresentar as listas, mas temos 90 dias para a apresentação da aprovação de um quadro do pessoal, portanto, isso fica complicado, porque este prazo é muito mais além da apresentação da lista de transição dos funcionários. Portanto, esta já é uma dificuldade que nós temos em interpretar este diploma, precisamente porque a aprovação daqueles que não têm quadro elaborado, os respectivos quadros estão de acordo com os dispostos no PCFR, portanto, este prazo de 90 dias.
Isso era para responder. Nós temos essa preocupação e é claro que os sindicatos vão estar atentos em cima, vão colaborar lá onde for possível na elaboração do levantamento da situação atual dos funcionários, porque depois nós vamos ter que passar pelas reclamações dos funcionários. E dizer que sobre a questão da precariedade, entendemos que este diploma poderá vir resolver grande parte das situações, mas há muitas outras questões que não poderá com certeza resolver, porque vai resolver a questão da precariedade apenas os funcionários que entraram no serviço com um concurso, aliás, com um contrato, digamos assim, com um contrato por tempo determinado, mas renovável. Mas nós temos uma outra questão que temos de saber, quer dizer, queremos ver qual é a resolução, como é que se vai resolver este problema, que é os contratos de prestação de serviço. No papel são contratos de prestação de serviço, mas esses trabalhadores estão há muitos anos a trabalhar na administração pública, com chefia, portanto com horário, serviços permanentes, mas dentro de um contrato de prestação de serviço. Mas esse diploma não enquadra o pessoal do contrato de prestação de serviço. E eu dou só um exemplo. Por exemplo, no Hospital Batista de Sousa, há um setor de manutenção que é fundamental e necessário para manter, portanto, o hospital funcional. Temos lá trabalhadores com contrato de prestação de serviço há mais de 6, 7 anos. Portanto, com, digamos, trabalhos permanentes, né? Tem uma chefia, tem um horário, mas como é que vão ficar esses trabalhadores? Essas questões não poderão ser resolvidas a nível do quadro da carreira que vai ser criada, de técnicos? Não, o problema é de ingresso e acesso à administração pública, não é da constituição de quadros técnicos especiais. Portanto, é do ingresso e do acesso. E, claro, nós colocamos essa questão à senhora Ministra. Portanto, ela, na altura da apresentação do PCFR, ela disse que é a possibilidade de uma lei-medida que o Parlamento deve aprovar, que é a integração desses funcionários que estão em prestação de serviço, não é? É claro que há sempre a observância da Carta Magma do país, que é a nossa Constituição, em que fala sobre igualdade de oportunidade ao acesso à administração pública. Mas aqui nós falamos de equidade, porque se esses trabalhadores estão há muitos anos a trabalhar como prestadores de serviço, como é que eles vão fazer concurso com o mesmo, digamos, no mesmo nível, no mesmo patamar em relação aos outros que estão de fora? Então isso significa que estão à espera da tal lei-medida, não é? Pois, nós também estamos a aguardar, porque a senhora Ministra falou nisso e, portanto, isso não vai ser resolvido no âmbito deste PCFR. Portanto, algumas precariedades vão continuar. Há a cessação de contratos ou de pessoas que estão nestas circunstâncias e, portanto, eu acho que ainda a precariedade não vai ser eliminada de todo. Sim. Eu tenho uma interpretação diferente a este assunto de seguinte forma. É o seguinte, é que a precariedade relativamente às pessoas que têm contrato de prestação de serviço, o eventual contrato de prestação de serviço, mas que materializam um contrato de trabalho, esta situação tem que ser resolvida pela via da alteração no quadro pessoal. Porque a lei já obriga que os órgãos da administração pública que têm um quadro pessoal que contrarie a atual lei tem que ser revisto. E os que não têm que apresentar novo no prazo que, tanto o colega acabou de elencar. Por esta via tem que se resolver o problema, porque as pessoas entram na administração pública sempre com contrato. O contrato pode ser escrito ou verbal, não é? E o trabalhador não pode ser responsabilizado porque foi contratado por uma modalidade que ele não domina, até porque o trabalhador é sempre a parte mais fraca. A administração tem todas as condições materiais e financeiras para garantir o cumprimento da lei, porque deixar
a situação para vir ser resolvida através de uma lei-medida, nunca mais. Eu acho que há a possibilidade, nesta lei em concreto, de se resolver a maioria esmagadora dos problemas que existem pela via do ajuste ou do enquadramento via, portanto, quadro do pessoal que a lei obriga que se elabore, que se enquadre as pessoas que estão na situação de precariedade. Luís, Sim. e aí? Bom, eu estou a dizer o que a senhora ministra nos disse no encontro, né? E que seria só através de uma lei-medida para as pessoas que estão, portanto, na prestação de serviço. Bom, é uma questão que já tomamos nota e vamos tentar encontrar as respostas. O sindicato eu fiquei com a sensação, Jorge Cardoso, que tens mais coisas a dizer. Evidentemente que sim, porque veja só, senhor jornalista, mesmo a nível da educação, andam a fazer contratos fora de lei, porque isso de contrato de prestação de serviço é extremamente grave, porque prestação de serviço não tem horário de trabalho. E atribuir, por exemplo, a Mas não há professores neste caso, não é? Sim. Temos professores com contrato de prestação de serviço. E fizemos chamada de atenção com a senhora diretora-geral do GEPOG e estava lá também a senhora diretora de Recursos Humanos, que contrato de prestação de serviço, portanto, isso não pode existir. Não pode existir dentro da administração pública. E a resolução desse problema, é claro que eu subscrevo aquilo do colega do SESCAP, é que, de facto, deve-se encontrar alternativa e resolver esse problema e não falar em lei-medida. Não se passa para a efetivação de uma lei-medida, mas é dentro deste documento, é resolver a precariedade de todos os funcionários da administração pública e, quando falo isso, estou a falar inclusive dos professores. Porque disse o colega aí muito bem, nós em Cabo Verde, nós temos leis no papel, satisfaz todo mundo, mas a prática que de facto não se vê. Basta, portanto, revisitarmos o nosso estatuto ainda em vigor e ver que não se cumpre minimamente aquilo que está no estatuto. Porque para se contratar um professor com o novo estatuto, passa-se pelo concurso e imediatamente, depois de um ano, deve-se ingressar na carreira. E não fazem isso. Ficam a fazer um contrato a termo, renovável ano a ano, porque quando mais o trabalhador está na condição de precariedade, menos poder tem de fazer a reivindicação. Isso satisfaz a entidade empregadora. O PCFR, como linha orientadora, pode resolver esse problema? Eu penso que sim. Mas fora de lei-medida. Porque, como a senhora ministra disse muito bem, se no PCCS de 2013 admitia apenas, portanto, os professores licenciados a ingressarem na carreira, já agora não se coloca essa questão. Então, todos os professores terão que ingressar na carreira, têm que ser na carreira e fazer o percurso profissional de forma normal, assim como os que têm o grau de licenciatura. Mas não me parece que a ministra Edna Oliveira estaria a referir-se aos professores. É como se nós poderemos ter um médico sem formação, não é? Não, mas veja só, senhor jornalista, ela não se está a referir aos professores, porque de facto nós temos um estatuto especial. E isso terá, mas como linha orientadora portanto, do PCFR, já pensamos que sim, porque os professores saem listas de entrada no quadro, já saíram várias listas, e determinados professores, como bacharéis, com o Instituto Pedagógico, não entraram no quadro. Não entraram no quadro porque sempre alegam que o Estatuto não permite, porque essas pessoas não têm a licenciatura. E como, portanto, seguindo as orientações deste diploma,
portanto, desta lei que entrou em vigor, já não se coloca essa questão. Embora o PCFR é do pessoal do regime geral da administração pública. O que é que te parece, Luís? Sim, em relação ao enquadramento do pessoal dos estatutos especiais, eu acho que todos é assim, a passagem ou a transição dos trabalhadores, dos funcionários, neste momento temos uma questão aqui abordada neste PCFR, que é: deixam de ser por nomeação e passam a ter um contrato por tempo indeterminado. É claro que nós questionamos essa norma, mas a justificação é de que são profissões em que, portanto, não são feitas apenas, não são exercidas apenas pelo Estado, não é de responsabilidade apenas do Governo, e então poderão ser enquadrados dentro de um contrato por tempo indeterminado. Ainda essa questão, não sei se o colega de painel, que é jurista, poderia falar sobre essa questão, mas eu entendo que a partir da publicação deste PCFR vai-se eliminar a questão da prestação de serviço na administração pública. E todos os trabalhadores que estão nestas condições, portanto, de prestação de serviço, deverão ser devidamente enquadrados. Esta é a minha perspectiva. Agora, ainda na questão das normas de transição, nós estamos a ver que os trabalhadores ficaram prejudicados durante muitos anos. Nós temos trabalhadores que entraram, por exemplo, apoio operacional a ganhar 15 mil escudos e até ainda ganham 15 mil escudos, mais qualquer coisa dos aumentos salariais ao longo deste percurso. Não tiveram nenhuma progressão. Não só o pessoal de apoio operacional, mesmo os técnicos, porque não houve abertura de concursos. Antigamente era 1/3 dos funcionários que transitavam, portanto, conforme a avaliação. E durante todo este tempo ficaram estagnados na carreira. Está a referir-se a que sector? Estou a falar das normas transitórias, é a regularização das pendências. É uma questão que nós estamos sempre a trabalhar com os institutos públicos e os estatutos especiais, quando levam muito tempo para aprovação do PCCS e dos estatutos, nós deixamos dentro da portaria a ressalva da resolução das pendências. Quer dizer, durante o tempo em que a pessoa esteve estagnada na carreira, ao aprovar um novo PCCS ou um novo estatuto, eles deveriam resolver as pendências de progressão e promoção na carreira. E eu não vi neste processo de transição nenhuma norma fazendo referência à regularização de pendências para as pessoas que estão há muitos anos estão na administração pública, e nós não sabemos se o quadro, a tabela única de remuneração vai resolver, quando estiverem a fazer essa transição, alocando essas pessoas no nível salarial de acordo de onde eles deveriam estar, ou se vão, portanto, entrar dentro do nível que estão agora, somente com o incremento salarial de 2 mil escudos, mais o 3% que o Governo deu durante, portanto, o Orçamento de Estado de 2024. Portanto, esta é uma outra preocupação que nós temos, a relação da resolução das pendências dos funcionários que há muito tempo estão e não tiveram essa progressão, a reclassificação e outras coisas mais. É uma questão para si, Barradas. Sim, muito obrigado. Os outros que tenham coisas a dizer, depois está bem. Portanto, uma das grandes novidades desta lei, do meu ponto de vista, é que dá orientações claras para acabar com a precariedade e acabar definitivamente com o contrato de prestação de serviço, que é uma modalidade que a administração pública tem estado a recorrer para resolver problemas pontuais, mas que, na verdade, são problemas duradouros. Porque o contrato de prestação de serviço faz-se nas situações muito especiais. E a lei já obriga que uma pessoa que exerce uma atividade permanente, subordinada, tem que ser celebrado contrato de trabalho por tempo indeterminado. É o que a lei, portanto, diz neste momento. E esta lei muda a forma de vinculação do trabalhador com a administração pública.
O regime regra agora é contrato por tempo indeterminado em vez da vinculação por via de nomeação. Daí que, para nivelar o nível de relação com a administração pública, a regra é o contrato sem termo. Isso quer dizer que os contratos de prestação de serviço têm de acabar? É isso? Já devia ter sido acabado, porque como é que se avalia a natureza do contrato? Porque se a pessoa exerce uma atividade subordinada, tem um horário de trabalho, recebe ordens, não é para exercer a sua atividade, e a atividade que ele exerce é uma atividade permanente, qual é o interesse do Estado manter o contrato de prestação de serviço? Não faz sentido. Por isso que a lei já diz agora que a atividade é permanente, o contrato é sem prazo. O contrato é definitivo, é sem prazo. Até porque não há outra forma. Isso sempre existiu na nossa lei. Agora, a interpretação que muitas vezes a administração pública faz é no sentido de resolver problemas sempre com desenrascar-se e depois não cumpre o que sempre esteve na lei. Mas a sensação que se tem é que sempre portanto, o regime regra nos contratos é o contrato sem prazo da administração pública. Devia ser sempre assim. Mas pronto, agora há uma indicação expressa relativamente a este tipo de contrato. O que é que ia dizer? Eu queria já complementar que é sobre a precariedade e em relação ao contrato de prestação de serviço, porque em relação aos médicos também estamos a enfrentar esse problema. Temos médicos porque já estamos caminho já de 7 anos que estamos sem concurso, desde 2017, onde foi feito o último concurso. Então, desde aí, temos médicos que estão com contrato de prestação de serviço. E são contratos precários. Anualmente fazem a renovação, mas eles não têm... fazem os trabalhos, cumprem, são subordinados, têm um horário de trabalho a cumprir, mas em relação aos direitos... férias e outras remunerações são isentos. Mesma cobertura da segurança social. Exato, eles não têm segurança social. Exato, não podem gozar as férias e outras coisas. E mesmo os horários de serviço não estão esclarecidos. Eles têm um contrato, mas num contrato não diz, olha, você tem que prestar as 8 horas de serviço. E até podem fazer urgências justamente porque os horários não estão definidos. E esses são contratos precários. Então, nesse ponto, também ficamos felizes porque espero que se possa cumprir, porque o nosso problema também com o Ministério da Saúde é o cumprimento das normas e as leis. Porque temos o estatuto, temos a carreira médica, mesmo que com algumas situações precárias, pendências, são muito incumpridoras das leis que estão... Mas pensa que o PCFR pode servir de guia orientador? Exatamente. Então, espero que seja de guia, mas também que sejam cumpridas, porque não só de guia não vai fazer muito efeito. Então, espero que sejam cumpridas o que o novo PCFR vai dizer. Então, é isso que estamos à espera. Júlio, posso? Jorge Cardoso está na linha de espera. Sim. Eu queria acrescentar aqui para toda a opinião pública. Veja só, por exemplo, tendo os trabalhadores na situação de contratos precários. Por exemplo, nós temos professores com mais de 15 anos de serviço, 20 ou mais, por não serem de quadros. Por exemplo, solicitam licença sem vencimento, o Ministério da Educação recusa. Porque dizem que não têm direito porque não é do quadro. Veja só. E, portanto, um professor com esses anos de serviço também recorre a empréstimo bancário. E os bancos, às vezes, recusam porque o contrato é precário. Porque não tem uma garantia. E isso é em cumprimento daquilo que está, portanto, na lei. Porque qualquer trabalhador
tendo 5 anos de serviço ininterrupto, o seu contrato passa para o tempo indeterminado. Por lei, por força da lei. Portanto, estar a violar aquilo que... Porque, eu volto a repetir, nós fazemos as leis são aprovadas, mas são violentamente violadas. E por parte de quem? O maior empregador é o Estado. Portanto, e quem gera o Estado é o próprio governo. Vamos ver nas câmaras municipais, temos as monitoras, temos os trabalhadores, não estão inscritos na Previdência Social. E o que é que diz a nossa lei? Todo e qualquer trabalhador, o regime contributivo é obrigatório. Portanto, aí, o que é que fazem as câmaras municipais? Não inscrevem os trabalhadores na Previdência Social. Mais do que isso, prejudica enquanto está no ativo e prejudica depois quando vai para a reforma. Porque o cálculo da reforma é feito com base nos anos de retenção, de descontos. Ou seja, portanto, o regime contributivo irá o trabalhador, neste momento, com 80% do salário, quando tiver 40 anos de desconto feito. Veja só, um trabalhador com 10, 15 ou mais anos em que não foram efetivados esses descontos e transferidos para o INPS, está a ver qual é o prejuízo porque portanto, as autarquias estão sob a tutela também do governo, ou seja, do Estado. Mas, portanto, daí que nós dizemos sempre, o Estado é o maior violador das leis da República de Cabo Verde. Luís? Não, eu ia precisamente falar da questão das autarquias, porque esta lei abrange também as autarquias locais. Nós tivemos a preocupação de visitar as câmaras municipais depois da saída da lei de base do emprego público. O que é que nós notamos? E é aí que nós temos essa preocupação em relação à implementação do PCFR. Nós notamos que a maioria das câmaras desconhece a lei de base do emprego público. 4 meses, 5 meses depois da publicação. E agora, a nossa preocupação também em relação ao PCFR. Quais são as autarquias que conhecem este PCFR? Quais é que participaram na construção deste PCFR? Se não conhecem, como é que vão trabalhar para a aplicação deste PCFR? Principalmente na elaboração da lista de transição. É por isso que nós aqui solicitamos, ou aliás, desejamos que o Ministério faça um trabalho também de comunicação muito forte junto das autarquias locais para poderem acompanhar este processo junto dos recursos humanos de cada instituição. Por isso que continua a preocupação em relação à implementação do PCFR, precisamente na altura em que se deve fazer a lista de transição. Nós sabemos que da lei de base do emprego, da lei de base da administração pública de 2009, levaram 4 anos para fazer o PCCS da administração pública. E agora, neste momento, é claro, reconhecemos a publicação da nova lei, portanto, que é a lei do emprego público, e com o prazo dado para a publicação do PCFR está sendo cumprido, mas queremos que os recursos humanos das instituições também acompanhem, portanto, este processo e que façam o mais rápido possível, tanto do pessoal do quadro comum como dos estatutos especiais e também dos institutos públicos, para poderem acompanhar e tirar os trabalhadores de uma situação de precariedade. Agora, eu queria aproveitar também para dizer, pronto, alguns benefícios que a senhora Ministra não fez referência, que é a questão da entrada, o nível de escolaridade para entrada na administração pública, que era 10º ano e agora é de 8º ano, sendo o 8º ano, portanto, o nível obrigatório, né, a escolaridade obrigatória do 8º ano, portanto, dá a possibilidade de quem não tem 10º ano, portanto, ingressar, portanto, na administração pública. Mas o 8º ano é suficiente? Não é uma regressão? Não, há funções que não requerem um nível de escolaridade igual, portanto, a 10º ano, não é necessário. Portanto. E também, se a obrigatoriedade de escolaridade é 8º ano, não se pode exigir mais do que aquilo que é portanto, a formação obrigatória, né?
Também tem uma outra norma que é a possibilidade de quem ainda não tem o tempo completo para aposentação e já tem os 65 anos, para se quiser completar portanto, o seu tempo de serviço em termos de anos de trabalho, poderá, portanto, pedir a continuação até os 70 anos. Nós temos também outros instrumentos, que é a questão da pré-reforma, que é uma introdução nova, portanto, pré-aposentação, né? Portanto, também vem trazer alguma vantagem para os trabalhadores. Mas nós, em relação à progressão na carreira, a evolução na tabela salarial, há uma questão que é a questão da avaliação, né? E a avaliação também estava contemplada, portanto, no PCCS de 1996 até 2013, né? A avaliação como uma condição para a progressão. E preocupa-nos muito, de facto, a implementação da questão da avaliação. E isso nós deixamos só como uma preocupação, e claro que é uma vantagem não ter tantos requisitos como antigamente para ter evolução na tabela salarial. Agora basta a avaliação e ter uma pontuação portanto, já estabelecida para fazer digamos, essa elevação na tabela salarial. Mas é preciso efetivar de facto a avaliação, né? Porque não se tem podido implementar um sistema de avaliação corretamente na administração pública, e é necessário precisamente para as pessoas poderem ter a oportunidade de avançarem ou de desenvolverem, portanto, na carreira profissional. Portanto, a avaliação é um problema, não é? Tem sido. Não, se me permite, a avaliação tem sido um problema, e eu penso que continuará, e continua e continuará a ter, porque a avaliação é subjetiva. Portanto, depende mais da amizade do trabalhador com a chefia do que o próprio desempenho do trabalhador. Portanto, isso é um facto. Daí que, inclusive, há muito tempo que se fala em rever essa forma de avaliação, porque nós tem-se um documento aí onde tem as pontuações, mas normalmente nem sempre a avaliação que é atribuída a um trabalhador é aquilo que corresponde na verdade ao desempenho do trabalhador, porque nós podemos ter bons profissionais com avaliação inferior a um que desempenha, eu não diria mau funcionário, mas com... E o contrário também, não é? O contrário também. Portanto, daí que, de facto, isso terá que ficar de uma forma mais clara, isso da evolução na carreira. Porque se antes não se falava na progressão, e com esse documento voltamos a falar na progressão, porque a evolução na horizontal são progressões, e a evolução na vertical são promoções. E para as promoções, eu não fiquei muito bem esclarecido em termos da evolução na vertical. Não ficou muito claro, porque ali tem que saber a regulamentação, como é que será. Porque isso é fundamental, principalmente para nós que teremos que discutir o estatuto especial e sabermos como é que será, portanto, essa evolução. Porque não se fala em limitações, porque todos têm essa probabilidade. Eu não sei até que ponto se pôr isso em prática, porque é só vermos, portanto, a quantidade de funcionários que nós temos, de trabalhadores, funcionários da administração pública que nós temos. Veja só em termos de professorado, nós temos mais de 7.000. E todos têm possibilidade de fazer essa evolução. E não há, porque se anteriormente havia a cota de 1/3, deixou de existir e passou a ser mediante concurso apenas, de facto que isso, o PCCS de 2013 trouxe muita injustiça, porque apenas para os que fazem carreira, para os licenciados ou mais, mas daí que ficou-me um pouco confuso. Eu estive, portanto, atentamente a ver isso, essas evoluções.
apenas considera determinados pontos. Não sabemos essas pontuações como. Essas pontuações não. O documento, ou pelo menos na entrevista que a senhora ministra deu, não ficou claro. Portanto, é uma questão que gostaríamos até de ter esclarecimento, inclusive pedimos ao senhor jornalista que fez a entrevista com a senhora ministra, que é esclarecimento sobre este aspecto, porque o documento não está claro. O documento não está claro. E há essa tentativa às vezes, de ludibriar as pessoas, a ludibriar os trabalhadores, ludibriar, portanto, os representantes dos trabalhadores com determinados modelos que na prática não serão efetivados. Qual é a sua visão, Barradas? Bom, a nossa preocupação também relativamente à questão da avaliação é parecida, porque a avaliação neste diploma foi dar muita ênfase, porque inibe-se a situação, a exigência relativamente a habilitações literárias, porque a nova lei, se por um lado democratiza portanto, o acesso às carreiras na administração pública, agora qualquer trabalhador que aceder à administração pública tem a possibilidade de mobilizar-se na carreira, não é? independentemente do seu nível de enquadramento. Esta é uma vantagem está muito importante. Está a dizer importante. as progressões na Agora, horizontal, sim, não é? sim, horizontal e vertical. Não, a possibilidade mesmo de entrar na carreira e fazer carreira. Antigamente, portanto, à luz do PCCS 2013, nem todo mundo fazia carreira. A carreira era especificamente para o pessoal de quadro técnico. Então há uma certa democratização a este nível. Agora, em relação à avaliação, o diploma não é muito claro. Não é muito claro, há que se explicar relativamente porque há um figurino de pontos que é introduzido no diploma e depois não esclarece. É preciso regulamentar esta parte para não dar poderes discricionários a quem avalia, porque senão o trabalhador não sabe certo com o que contar. E muitas vezes nós sabemos como é que a nossa administração pública às vezes funciona e nós não podemos deixar, portanto, o futuro profissional dos nossos trabalhadores a depender da vontade de quem avalia ou de quem dirige num determinado momento. Por isso é preciso que os critérios sejam objetivos, claros, de forma cristalina, para que todos nós podemos portanto, saber com o que contar. Mas eu só queria também acrescentar aqui que uma das grandes novidades deste diploma tem a ver com o facto de, por exemplo, uma pessoa que faz a carreira técnica neste momento, portanto, que está no nível técnico júnior para sénior, já não é necessário que tenha um nível acadêmico de mestre. Antigamente era obrigatório, não é? E muitas vezes, para passar de técnico para especialista, era necessário o doutoramento. Mas agora já não é necessário. O mais importante agora é que existe a disponibilidade financeira para o efeito e que a pessoa seja bem avaliada a nível das funções que desempenha. Portanto, independentemente do grau académico. Do grau académico, exatamente. Acho que é uma inovação muitíssimo importante, porque nós conhecemos situações em que pessoas que passaram vida inteira, 30 anos, no funcionamento público, não conseguem ser sénior porque exigia o grau de mestre. É uma coisa até aberrante, não se percebe. Por quê? Que para fazer a carreira na administração pública é preciso ter grandes habilitações académicas, que muitas vezes é exigido para especialidades, não é? Uma pessoa que queira seguir a vida académica, a vida de investigação. Agora, na administração pública, uma pessoa que adquire a sua experiência durante toda a sua vida, que consegue desempenhar as suas funções até com grande credibilidade técnica, é necessário que tenha uma formação académica de mestre para ser sénior. Eu acho que foi uma das exigências até incompreensível da lei antiga. Mas pronto, é uma novidade que, do nosso ponto de vista, vai repor a justiça. Para clarificar, nós o que é que pretendemos hoje com
com esse programa é justamente identificar os pontos que não estão esclarecidos e procurar junto do Ministério da Administração do Estado e da Administração Pública, não sabemos se a Ministra ou a Diretora Nacional, e ver os esclarecimentos a essas questões, não é? Quem é que tinha feito um sinal? Eu queria... Sim. Eu queria, ainda a questão da avaliação, pronto, de facto o diploma eu acho que também não podia falar claramente, aliás, detalhadamente sobre a avaliação, mas daquilo que nós aprendemos nos esclarecimentos da senhora Ministra, portanto, e o próprio diploma diz que vai-se fazer um manual de funções. E este manual de funções é que vai definir, portanto, de forma mais objetiva, a forma de fazer a avaliação dos funcionários públicos, né? Portanto, este manual tem de ser feito já também. Eu vi que questionaste a senhora Ministra sobre a publicação de outros diplomas ou outros instrumentos para fazer uma boa execução deste PCFR. Portanto, tem este manual de funções que deve ser feito, deve ser mobilizado, os recursos humanos devem conhecer bem, e a forma como nós entendemos é que a avaliação vai ser de forma mais objetiva possível e todos vão ser alvos, portanto, de uma avaliação, desde as chefias. Se a chefia não avaliar o seu subordinado, portanto a chefia também não tem uma boa avaliação, não terá avaliação também, e essa avaliação vai depender do desenvolvimento da carreira. Portanto, há, digamos, quase que uma obrigação de todos, portanto, serem avaliados através deste manual de funções, que será também, na sua implementação, deverá ter momentos de concordância entre o trabalhador e o empregador, ou então os responsáveis mais diretos, para poderem saber quais são entregáveis que devem fazer durante um ano, e aí captar o número de pontos para poder ter essa pontuação necessária para evoluir na carreira. Portanto, eu acho que aqui este manual deve ser aprovado. Mas, em relação a outros diplomas também, nós temos de ter o regime de faltas e licenças, o regime de mobilidade, portanto, dentro da administração pública, que devem ser também publicados. O que é que... Sim. Também queria só esclarecer em relação à promoção e progressão na carreira. É um dos pontos também, é um dos pontos a esclarecer. Como o colega já tinha dito, não está muito claro, porque se vão avaliar agora as funções, mas temos médicos que estão há mais de 20 anos estagnados. Então, agora não sabemos, é a nossa maior dúvida e questionável, porque não sabemos se com essa reorganização das funções, se vamos manter ou vamos progredir e só depois ser adaptado. O que é que está a dizer é que tem dúvidas como é que os princípios do PCCR vão ter influência... Exatamente, na promoção e progressão. Dos médicos. Exatamente. Porque não sabemos se vamos ser promovidos e progredidos consequentemente, ou se vai ser reorganizado, ou só vai ser alterado as remunerações. Porque tem a parte remuneratória, mas também tem a parte da promoção. Porque tem médicos agora que já vai sair para a reforma, que está no grau, por exemplo, de assistente. Então, ele, digamos, a sua preocupação agora é saber se ele vai ser promovido para principal ou se ele vai continuar na posição em que está, mas com o salário reorganizado. Mas os princípios aqui estabelecidos no plano de carreiras, funções e remunerações do regime geral, pode dar uma indicação de alento para os médicos? Não, em relação à promoção e progressão, não, porque essa é a nossa dúvida agora.
porque como não está muito bem dilubriado, então não sabemos como vai ser organizado em relação à progressão. Porque disseram que vai reorganizar e vamos trabalhar agora por funções, mas só que temos atrasos em promoção e progressão. Não, o que é que eu estava a dizer? O que é que pensa? Se os princípios estabelecidos no PCFR se podem ter uma influência positiva no desfecho das reivindicações dos médicos? Pode sim. Pode ter, porque mas como posso dizer, pode ter um desfecho positivo ou não, porque como não conhecemos também como vai ser dilubriado a parte do regime especial na sua totalidade, temos o princípio do PCFR, que é a lei geral, mas precisamos de mais informações para estar seguros que não vamos ter problemas mais adiante. Sim, Luís. Não, em relação à questão dos médicos, dos enfermeiros e das outras carreiras que nós estamos a propor a sua criação e que nós tivemos em negociação com o Ministério com o Governo, não é? Eu acho que, nós levamos estas questões precisamente pela situação em que se encontram essas carreiras neste momento. E o que nós estamos a trabalhar é o levantamento da situação atual dos médicos, enfermeiros, do pessoal de apoio profissional e dos técnicos de diagnóstico, para propormos, portanto, uma carreira mais, portanto, conforme a função desses profissionais. E o PCFR já define que a definição do valor remuneratório ou do enquadramento da tabela única vai depender da complexidade das funções do profissional, e vai ter que levar em conta o tempo, a experiência do profissional. E então, na feitoria destas carreiras, nós vamos, claro, negociar, vamos ter que sentar à mesa. Aliás, já estamos neste processo, que deverá culminar, portanto, com a publicação no mês de junho dessas carreiras, pelo menos da carreira médica e carreira dos enfermeiros. E, aliás, ouviram a ministra a dizer que o prazo será cumprido 24 de junho, não é? Finais de junho. Portanto, foi o que nós acordamos, mas o que eu estava a dizer é que os profissionais de saúde, portanto, é uma profissão que eles exercem e que exige maior responsabilidade, tem digamos, um maior esforço, tem maior dedicação e, portanto, a classificação do nível de complexidade das profissões é que vão definir, portanto, o nível salarial. E é nisso que nós estamos esperançosos de que a carreira médica e dos enfermeiros e todo o pessoal de saúde, portanto, vai ter um devido enquadramento, portanto, desses profissionais, levando em conta o tempo de serviço, a experiência, a complexidade do seu trabalho. Portanto, nós estamos esperançosos que, através desse PCFR, portanto, e criação o PCFR pode ter um efeito modelador, não é? Com certeza. Através da tabela única, nós vamos situar onde é que os médicos devem ficar, onde é que os enfermeiros devem ficar. Está a ver? Porque essa tabela estabelece, portanto, esses níveis de acordo com pontuações em relação à complexidade do trabalho dos funcionários. Vamos ver se... Mas eu queria só... Desculpe lá. Eu queria só dizer uma coisa em relação a esta tabela salarial. Em relação ao quadro comum e o pessoal do quadro especial e dos institutos públicos. Nós temos ouvido de que há uma tentativa, essa nova tabela salarial é para tentar aproximar o pessoal do quadro comum, que sempre tem um salário muito mais abaixo dos quadros especiais e dos institutos públicos. Esta tabela, podemos dizer que, de facto, não traz essa aproximação. Mas, não há convergência, não é? Não traz a aproximação de entrada de base salarial entre o pessoal do quadro comum e os estatutos especiais. Embora temos estatutos especiais, como dos médicos, dos enfermeiros, dos professores,
que de facto este nível salarial está muito abaixo e daí a exigência da reformulação dessas carreiras para poderem de facto aproximar de outros salários dos estatutos especiais e dos institutos públicos. Mas o quadro comum ficou muito mais abaixo, uma entrada de 71, 73 mil escudos. Consideramos também que ficou muito longe daquilo que é, digamos, a prática salarial para os estatutos especiais e dos institutos públicos. Porque nós podemos encontrar no instituto público uma pessoa que desempenha as mesmas funções no quadro comum e que ganha 110 mil escudos e que no quadro comum vai não é apenas nos institutos públicos, na própria administração. Aliás, a ministra Edna Oliveira já tinha dito isso numa entrevista que tive com ela, ainda era secretária de Estado. Pois. E nós continuamos com essa tabela única salarial. O pessoal do quadro comum ainda continua com um salário muito abaixo daquilo que é, digamos, o salário praticado, portanto, dos estatutos especiais e dos institutos públicos. Eu não vou dizer que terão que ter igual, porque são estatutos especiais, são institutos públicos que podem contribuir para o salário, porque têm rendimentos, mas pelo menos deveriam aproximar um pouco mais. Mas esses estatutos especiais do professor, dos enfermeiros, do pessoal de saúde, deve ter, portanto, um tratamento diferenciado precisamente pela complexidade das suas funções. Quem é que ia dizer? Nesse aspecto, como a colega estava a referir, eu penso que na altura da revisão do Estatuto devem levar em consideração isso, porque, por exemplo, nós propusemos e o Governo até já absorveu, em parte ainda não está no documento porque não temos o Estatuto, que é de facto de exigir promoções automáticas, evoluções automáticas com o pessoal, por exemplo, com os professores. O que é que o entendimento é que qualquer professor com 5 anos mínimo, estando numa determinada categoria, terá direito a uma promoção automática. De 5 a 10 anos. De 10 a 15, 2 promoções. Mais do que 15, 3 promoções. Que é precisamente porque não se faz sentido. Aquilo que passou durante todo esse tempo é um profissional, por exemplo, um professor que é licenciado, entrou na categoria de 9A, que hoje em dia é professor de ensino básico ou secundário, nível 1, e fazer o contrato a um novo professor a entrar este ano e colocar na mesma categoria. Professor de ensino básico ou secundário, nível 1, que é aquilo que passa com todas as classes, inclusive dos médicos e enfermeiros. Quer dizer, porque como a carreira está congelada há vários anos, então, portanto, isso criou uma certa injustiça. E como minimizar, porque não se consegue fazer a reposição, minimizar isso, de facto, é exigir essas promoções. O que é que eu estava a querer saber, Jorge Cardoso? Os princípios estabelecidos no PCCSR, no PCFR, se podem servir de balizas orientadoras para resolver o problema dos professores? Bom, de uma certa forma, sim. Mas tudo isso vai depender, de facto, porque terá que ser uma norma transitória no Estatuto. Porque não poderá vigorar no corpo do Estatuto. Portanto, é isso que nós estamos a referir. Terá que ser uma norma transitória que é para resolver esses problemas e minimizar aquilo que essa injustiça por vários anos. Como eu disse, nós temos professores que estão estagnados na carreira com mais de 20 anos de serviço. Assim como entraram, eu costumo dizer, a primeira letra que nós ensinamos, ou qualquer um de nós aprendemos, foi a letra A. E nós temos professores com mais de 20 anos de serviço que não fugiram dessa letra, que é a letra A. De modo que... Mas a ideia que está a transmitir é que, pelo menos, tem a expectativa que o que está no PCFR possa
ser bastante útil para resolver o problema dos professores? Eu penso que sim, porque tem que haver um enquadramento. Tem que haver um enquadramento, portanto, dos funcionários. E os que estão em função, tem que haver um enquadramento de forma diferenciada daqueles que vão ingressar. Isso terá que ser. Portanto, eu penso que este diploma, este documento, de facto, não espelha isso. Não está. Porque se nós formos ver qual é o incremento que está ali para os funcionários comuns, é que há um aumento de 2.000 escudos e a percentagem que o governo que está previsto no orçamento de 2024. E não está a espelhar, de facto, de forma clara, portanto, esse enquadramento para os funcionários que já estão há vários anos com a carreira congelada. Não está claro neste documento. Barradas, sim. Só queria complementar, o novo PCFR, ele é um guia, ajuda, está muito esclarecido, dá uma esperança, mas volto a repetir que o nosso problema não é o que está escrito, mas sim o cumprimento. Por exemplo, na carreira médica, diz que cada 4 anos, se não houver concurso, o médico é promovido automaticamente. Mas isso, na realidade, não acontece. Então, o problema, sempre tivemos leis, normas, mas agora com o PCFR, que vai na mesma linha, então nós só queremos que sejam cumpridas as leis e as normas que estão no PCFR, porque se vai continuar com o que já tínhamos, vamos estar na mesma posição. É por isso que eu quero reiterar aqui que o problema é o cumprimento das leis. Queremos cumprir, que o governo cumpra as leis que estão escritas, não só escrever e fazer todas as promoções, mas sim cumprir as leis como foi dita. Então, é uma esperança, sim, vai ajudar, vai clarificar muitas precariedades, pendências, mas desde que sejam cumpridas. Sim, Barradas, então, o que é que espera? Nós já estamos a caminhar para o fim do programa. O que é que espera que aconteça daqui para a frente? Como é que vê a Direção Nacional da Administração Pública a liderar o processo, por exemplo, de elaboração das listas de transição? Bom, o SISCAP está muito esperançado de que, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e pela dinâmica e o engajamento da própria senhora ministra neste processo, é que a materialização deste diploma venha a ser efetivamente sentido resolver os grandes problemas dos trabalhadores cabo-verdianos. A liderança teria que ser mesmo da administração pública. Agora, nós entendemos que a liderança tem que ser mesmo de forma forte e efetiva para que os prazos que estão aqui previstos sejam cumpridos, porque nós sabemos que a administração pública nunca tiveram falta de leis. É verdade que este diploma vem de forma mais esclarecida elucidar alguns pontos que a administração tem estado a fazer vista grossa e muitas vezes interpreta as normas de forma enviesada. Mas se for cumprido o que realmente está aqui escrito, e se a administração pública entender que está vinculada ao princípio da legalidade, tem que cumprir efetivamente a lei, muitos dos problemas que os sindicatos vêm exigindo ficará resolvido. Evidentemente que os sindicatos estão sempre disponíveis a contribuir, a apoiar e a fiscalizar o cumprimento. Mas a ideia é que, se tudo isso for cumprido e os prazos forem resolvidos, estaremos satisfeitos com o que está aqui e, eventualmente, nem todos os problemas serão resolvidos com o diploma, mas
pelo menos a maioria estará resolvido e para a satisfação de todos os trabalhadores cabo-verdianos. Luís Lima, como secretário nacional do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública, como é que vê o exercício dessa liderança forte, como diz o Barradas? Bem, nós, desde que estamos a trabalhar com a administração pública, temos de reconhecer que há uma vontade enorme de melhorar as coisas e eu acredito, porque nós temos testemunhado, portanto, o empenho da senhora Ministra e sua equipa na resolução dessas questões que vêm afetando os trabalhadores da administração pública. Portanto, o Sintap tem dado a sua contribuição, tem também, sempre que é solicitado, mas também tem solicitado também a intervenção do Ministério para a resolução das questões que afetam os trabalhadores da administração pública. Mas essa questão, portanto, pese embora todo este empenho da senhora Ministra e sua equipa, e com todos esses documentos já foram aprovados, a lei da base da administração pública, a lei da base do emprego público e o plano de carreiras, funções e remunerações, com essa publicação e mais outros instrumentos que nós estamos à espera agora da implementação. Dizia eu, pese embora todos estes esforços, mas nós entendemos e vemos que a máquina da administração pública deve ser olhada, digamos, lá nos setores onde se lida diretamente com os trabalhadores. Eu volto a referir-me aos recursos humanos das instituições. Quer dizer, dos departamentos, portanto, e dos vários órgãos, portanto, do governo, locais, também das autarquias locais, é fazer acontecer as coisas. O que é que está a sugerir quando falou há pouco em plano de comunicação? Formação, seminários? Com certeza, a formação, a exigência, não é? Da aplicação da lei. Portanto, eu acho que tudo isso é necessário para que os recursos humanos tenham um quadro bem definido do qual é a função dos recursos humanos. Os DGPOGs também, nós tivemos um encontro na cidade da Praia quando tivemos os recursos humanos do DGPOG, quer dizer, alguns tiveram presentes, outros não, outros saíram, numa reunião extremamente importante que é para a sensibilização e também na socialização do PCFR. E quando vemos que, portanto, não há muito interesse, sentimos que no terreno, de facto, vamos encontrar dificuldades precisamente porque as pessoas não estão engajadas, os responsáveis não estão engajados na causa, e nós ficamos bastante preocupados quando nós chegamos nas instituições e encontramos, portanto, departamentos do recursos humanos que não conhecem. Portanto, pode ser um problema. Liderar, né? Pode ser um problema quando o Ministério está num sentido e depois a máquina não responde, não é? É isso? É verdade, é verdade. Eu estou a dizer isso claramente, precisamente para que quem está a liderar, que é o Ministério, portanto, para poder também olhar a máquina toda, para eles poderem, portanto, funcionar na mesma sintonia e fazer as coisas acontecerem. Portanto, esta é uma recomendação que os sindicatos deixam aqui, precisamente porque estão mais de perto das instituições e dos trabalhadores e sentem na pele, portanto, o que está a acontecer. Mas nós temos de reconhecer todo este trabalho que o Ministério tem feito em relação à tentativa de resolução das questões que afetam os trabalhadores. Muito bem. Jorge Cardoso, tem essa mesma ideia? Não, o grande problema que enfrentamos e que se enfrenta a todos os títulos para os trabalhadores tem a ver de facto com o serviço dos recursos humanos. É a parte intermédia. Porque, por mais que se tenta, por exemplo, eu já disse isso claramente ao Sr. Ministro várias vezes, pode ter boa vontade, mas se não tem colaboradores à altura e colaboradores empenhados, nada se resolve.
porque, portanto, a tutela, o ministro, quem está a liderar, de facto tem essa vontade, quer fazer. Mas isso para dizer que é o seguinte, deve-se repensar e colocar pessoas com perfis e competências para tal, o que não está a acontecer. Porque, portanto, não é por acaso que nós temos essas mudanças sucessivas das chefias intermédias. Porque são pessoas que são colocadas por razões óbvias que todos nós conhecemos e chega em desempenhar a função, não tem perfil adequado, não está em condições, não está tecnicamente preparado para desempenhar essa função. Daí que temos vários problemas. Enfrentamos esse problema. O maior problema que nós temos, portanto, na educação tem a ver com o serviço dos recursos humanos. Isso a nível local e a nível central. Porque o maior entrave que nós temos tem a ver com os serviços nas delegações, nas direções das escolas e no serviço dos recursos humanos. Para depois chegar à tutela, ou seja, ao Sr. Ministro. Muito bem. O Sindicato Nacional dos Médicos tem essa ideia também, que é preciso lubrificar a máquina do Estado? Exatamente, porque também em relação aos médicos enfrentamos esses desafios, porque o nosso maior problema, acho que o talão de Aquiles mesmo do Ministério de Saúde é os recursos humanos, como o colega tinha dito. É onde se faz incumprimentos, mesmo sabendo que não que não está na lei, ou que está na lei, mas que não estão sendo cumpridas, eles fazem vista grossa, eles ignoram. Então, acho que se deve fazer uma reorganização melhor das chefias intermédias, com perfis adequados, mas também com formações. É importante as formações das chefias intermédias e as formações que sejam periodicamente, não fazer só uma vez, mas que sejam revalidadas sempre, cada 6 meses, e que também as chefias, a tutela, estar também mais em contato com as chefias intermédias e com os trabalhadores, porque a tutela também sempre está longe. Então, os trabalhadores é que no fim é que são prejudicados. Então, muito bem, nós estamos mesmo no fim barradas a essa ideia também que é preciso lubrificar o sistema. É verdade, lubrificar e exigir mais e cobrar se for necessário, porque o funcionalismo público tem uma missão, que é servir o país, e quem serve o Estado tem que servir no sentido do cumprimento da lei. Ninguém é obrigado a aceder à administração pública, mas quem acede à administração pública sabe que tem que defender o interesse público, o interesse da lei e o interesse do direito. E se não for, e se não cumprir, tem que ser responsabilizado. Em Cabo Verde nós temos que ter a consciência da autorresponsabilização, caso necessário. E muitas vezes a pessoa não se responsabiliza e não é chamada a responsabilidade, então as coisas acontecem desta forma e tem prejudicado enormemente ao país. Tempo é tempo, o programa Raio-X está a chegar ao fim. Nós estivemos aqui com a presidente do Sindicato Nacional dos Médicos, Eunice Almeida, Jorge Cardoso, presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Luís Lima, deste São Vicente, secretário nacional do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Pública, e António Barradas, membro do CISCAP, que também é jurista. Agradecimentos a todos. Nós tomamos como ponto de partida as primeiras declarações da Ministra da Moderação do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira, justamente no dia 25, quando entrou em vigor de carreiras, funções e remunerações que vem substituir o PCCS. Agradecimentos a todos. Bom fim de semana. Já sabe que temos encontro marcado segunda-feira às 7 da manhã no Primeiro Jornal. Raio-X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia.
sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.